E assim, essa história da alma sozinha, né? A gente, como eu disse, estava falando aqui, a gente foi. Eu fui com o Francisco lá. E aí eu vi como é que lá interessante, eu tinha vontade, foi a Célia que me contou essa história. E eu vou contar aqui do mais ou menos como foi que ela me contou, para poder a senhora contar ao senhor sobre o que você sabe. O que ela sabe, assim, que o pessoal fala, né, da alma sozinha. Diz que foi na realidade era irmão, mas na realidade não foi irmão. Não foi irmão, né? Não era irmão que aconteceu. Então, assim, esse túmulo dessa pessoa lá, da Francisca Maria, né? Ele, na realidade, o que foi que aconteceu ali, dona Lívia? Como foi que tudo começou? Como é que a senhora sabe dessa história? Bom, segundo, do pouco que eu sei da história, é que aconteceu que havia uma família, né? E que aquela família era o homem, a mulher, e a esposa dele, do dito homem, tinha uma outra irmã, né? A irmã teve uma menina e logo depois faleceu, né? O que eu ouvi falar. Depois faleceu. E a dita mulher, sendo irmã da mãe da menina, ficou com a menina para criar, né? Ficou com a menina para criar. E segundo o que eu ouvi falar, é que o esposo dela disse que fazia ruindade com a menina. Não queria aceitar a menina em casa, né? Aí não gostava dela, né? Não gostava da menina. A menina era filha dela. A menina sendo sobrinha da mulher do dito do homem que não gostava dela. Certo. E que a mãe da menina tinha falecido. E deixa que aí ele disse que começou a estuciar meios de tirar a menina de dentro de casa. Segundo o que eu ouvi falar também, é que a menina, ela não era bem certa da memória, né? Ela tinha uma falta na memória. Só não era aquele doido totalmente, né? Mas tinha uma falta. E aí disse que um certo dia ele levou a menina lá por mato e lá deixou. Para ver se ela não voltava mais, né? Para que se livrasse da menina. Acontece que naquela época, segundo o que eu vejo falar, se fazia uma fogueirinha na frente de casa, no terreiro, para clarear a boca da noite, né? Porque naqueles tempos passados, a gente ainda se reunia um bocado no terreiro, a boca da noite, para conversar. Hoje em dia é que nem acontece mais isso, né? Eu vivi esse momento. Pois é, se fazia aquela fogueirinha lá e para sentar ali a boca da noite e conversar. E lá ele disse que ele deixou a menina no mato. Aí pronto, foi se deitar, tudo bem. E quando deu de manhãzinha que ele se levantou, que saiu para fora, a primeira coisa que ele viu, disse que foi a menina deitada lá no burrai daquela fogueira. Viu? Ela que voltou para casa, assestou e voltou. E daí ele acho que já foi procurar estuciar outro meio, né, de como fazer. Porque disse que a esposa dele, Ave Maria, sofria tanto porque já tinha perdido a irmã, né? E ver ele fazer judiação com a criança. Né? Mas naquela época não é como hoje as coisas, né? E hoje, se o casal, um tiver uma queixinha do outro, ali já se separou. E naquele tempo não era assim, não. Aguentava por ali assim, né? As consequências, não é isso? Mais do que hoje. Então, acontece que depois, diz que ele foi de novo, levou a menina, deixou, não voltou mais com a menina, e daí, pronto, a menina desapareceu, ninguém sabia para onde tinha ido. Acontece que a menina disse que para onde ia era com um balainho de boneca, né? Uma bonecazinha? Um balainho de palha, né? De palha, essa palha de palmeira, que fazia aqueles balainhos antigamente, balainho redondo. Aí disse que a menina andava com aquele balainho com as bonecas dentro, de brincar. Aí o que acontece? Aí isso que andaram procurando, mas não, a menina não apareceu, ninguém sabe. E segundo o que eu vi falar, que a menina foi encontrada pelos vaqueiros.
Uhum. Já só os ossos. Só os ossos. Uhum. Só a ossada. Mas por que foi identificada logo que era ela? Porque eles que tinha um pedacinho da veste dela, né? Um pedaço da veste. E, tinha um pedaço da veste, porque tinha que ser reconhecida, né? Tinha um pedaço da veste dela e tinha o balainho já bem estragado, mas com a bonequinha que a menina andava com ela. Uhum. E daí isso foi identificado, que era a menina mesmo. Né? É a história que eu via falar, né? Porque isso aí é de antigamente, há muito tempo, e eu já sou mais, mas era a história que eu via falar que o mais velho contava que era assim. Lá tem a data? Tem a data ou só o nome dela? Não, acho lá que não tem só o nome. Só o nome. Mas lá foi de 40. Foi na década de 40. Foi na década de 40, por aí assim. Talvez para trás. É, porque eu vim em 58. Nossa, o senhor tem, pois é, ele já nasceu e aqui. Ele já então nasceu já aqui. existia a cruz lá no lugar? Não, acho que foi antes de eu nascer. Antes meu pai chegou ali, a dona Nascimento, meu avô chegou lá em 42. 42, e já tinha acontecido esse negócio? Eu acho que já. Dali para onde, assim, a casa, você não sabe de onde que ela veio, não? As casas, lugar assim onde foi? Não. Só sabe da história. A casinha dela? É. A casinha dela, pessoas que faziam promessa. Não, mas tá falando de onde elas pegaram ela e levaram para mas era por ali perto da mas disse que era para vandalismo, só que naqueles tempos não tinha... só tem um morador que mora ali. Agora. Que é o quiosque aí do gaúcho ali. Agora, ninguém sabe se na época que o cara que morou lá, que era o tio dela, da menina, ninguém sabe se ficava ali perto ali ou ficava mais para dentro. Porque depois dele, depois que ele foi-se embora de lá, o cara lá, que era o tio da menina, que fez a maldade, aí um tio meu foi para lá, que morou lá. De lá, ele saiu de lá quando o gaúcho compraram. Então, o seu tio conheceu ele? Conheceu. Mas já morreu também. Só que já morreu também. O que fez a maldade com a criança? Já morreu o meu tio e minha tia que moraram lá. Eu sei. Morreu lá. Meu Deus do céu. Mas assim, dali pro lugar é longe, né? Da casa? Não é muito longe, não. Dali da estrada da nossa entrada para lá é perto. Pois é, mas para onde deixou a criança é longe. Da casa? Eu acho que ficava longe porque a casa ficava mais para dentro. Não era nada naquele tempo, não tinha. Naquele tempo só tinha a mesma veredinha. Naquele tempo não tinha estrada, era só varedinha. Não tinha estrada, só varedinha naquele tempo. As estradas foi 7 tempos para cá. Porque abriram estrada para todo lado. Nesse tempo não tinha estrada, não, só a varedinha. Nem aquela estrada que tem da limpeza para ir por Rieira, acho que não tinha. Não tinha nada. A estrada que tinha aqui só era aquela do Rieira, que passava por lá. E aí as pessoas quando chegam lá, aí assim, aí pagam promessa. Paga, em vez de conta as negadas. Fazem romaria. Daqui a gente escuta, faz promessa para botar foguete. Mesmo? Em qualquer outra época, e dia de finado também lá é visitado. Por muitas famílias, né? Que vai lá visitar. Faz promessa lá, né? Faz promessa. São válidas os pessoal, porque... Se a gente lembrasse de ensinar... tanto que lá já houve, o que eu vi lá primeiro, que já devia ter tido muita coisa antes. Mas primeiro que eu vi, quando eu comecei a andar lá, era uma cerquinha de pau ali ao redor do lugar que ela foi... Só tinha uma cruz, ou não tinha nada? Só era cruz? Não, ou só a cruz. Cerquinha? Só a cruz. E a cerquinha de pau, assim, dessa altura. Depois, com o passar do tempo, aquela madeira foi se estragando e foi caindo e acabou. Depois, fizeram uma cerca de faxina, de varinha fina, né? Que já era bem mais alta. Que disse que as pessoas que faziam promessa, e era válido, né? Iam pagar aquela promessa, do jeito que tinham feito. Se era para cercar, Algumas pessoas alcançaram graça. Com certeza. E depois, com o passar do tempo também, que a madeira branca se estraga, a cerquinha também desmoronou. Depois fizeram uma casa, né? A casinha de palha. Com o passar do tempo, a casinha de palha também desmoronou, que disse que tudo era feito por pessoa que se apegava com ela, né? Ia valer e ia pagar aquela promessa. Depois passaram a fazer a casinha de telha, né? E também fizeram o túmulo, né? O túmulo dela.
E as pessoas, quando vão lá visitar, levam 1 litro d'água, porque, lá né? tem mesmo. Faz promessa, porque diz que ela morreu nas matas e com sede e tudo, né? Então a pessoa faz aquele prometimento, né? E as bonecas. E as bonecas, e as pessoas levam também. Né? Porque diz... ela andava com uma bonequinha, né? Porque diz que ela gostava das bonequinhas, não largava as bonequinhas dela. E as pessoas fazem promessa também, né? E aí, do jeito que faz a promessa, vão lá cumprir. Leva o litro d'água, os litros d'água para botar lá, levo boneca, do jeito que promete, né? Para deixar lá. E com o passar do tempo, vão renovando o lugar, né? Quando aquela casa que um fez está desmoronando, o outro está devendo uma promessa e vai lá fazer, renovar, não é isso? Lá tá bonito agora, né? Lá tá pois é. Aí, agora, faz muito bem. Faz tempo que eu andei lá. Acho que já tem uns 8 meses. É quantos quilômetros daqui? Não, é pertinho. A parte daqui para lá dá uns 2 quilômetros, é mais. Mas me diga assim... Pela aqui, por esse lado vai por aqui. Agora lá por cima é mais distante. Eu vou por lá, porque não conheço por aqui, mas lá eu já sei. Não, e por aqui tá fechado também. Tá super fechado. Porque tem essa estrada aí, mas aí a máquina passou quando deixa essa estrada aí lá em cima, aí era só vareda para lá, né? Era só vareda. Aí a máquina passou, isso aí foi entupir, assim, né? Jogando os pau que o derribando, e aí entupiu mais a vareda. Só se for um homem com um facão para ir abrindo aquela varedinha para lá. Você conheceu pessoas que receberam algum milagre? Não, eu só vejo falar assim nas pessoas, que aquilo que tem lá é as pessoas que fazem promessa e vão lá pagar. Aí vão lá pagar. E assim, você sabe se alguém chegou a ver ela? Não, isso aí eu nunca vi falar. falar. Acontecia algum fenômeno naquele lugar? Não, isso aí... Luzes, vozes? Não, isso aí nunca vi falar, não. Acho que não, nunca vi falar, não. Não, isso aí nunca vi falar. Porque geralmente, quando há lugares que tem esses tipos de acontecimento, assim, né, quando é um massacre, quando é uma morte como essa aí, geralmente as pessoas começam, quando passam, escutam, pedindo socorro, pedindo ajuda. Mas não, isso aí eu nunca vi falar, não. Pois é. E essa criança, a criança não, já era adulta. Acho que era. Eu acho que era ela. Segundo o que eu vejo falar, eu acho que ela era já uma adolescente. Uma adolescente, né? A fome. Só que não tinha a memória certa e agia como uma criança, né? Brincando de bonequinha para um lado e para outro. A fome e a sede, mas, moço. Sem raciocínio, que a menina não raciocínio de nada. Nossa, é triste, muito triste, né? É uma história que a gente nem imagina assim, né? Que tem, né? Pois é. Não for atrás, pode perguntar, tem que perguntar isso. Você tá desse história, jeito. E eu acredito que tem ainda pessoas mais velhas do que nós que ainda contam mais do que isso. Só que nós não podemos contar o que nós não sabemos. Só o que nós ouvimos falar, né? Olha, eu tinha muita vontade de conhecer esse lugar. E a pessoa ficava falando, alma sozinha, sozinho, né? Eu ouvi falar que já tem outra alma sozinha, que foi o senhor que falou? Tem um do Ramo do Alzira ali. Do Ramo do Alzira, né? Só que lá é mais a resta de lá, eu não sei se eles tratam como ali, se eles eram como ali. Eles cuidam ou não, né? Ele diz que lá era no meio de uma taboca lá. Diz que é, lá no meio da Chapada. Que era, lá para Bando lá se dava um nome, chamava lá Tapuia. Tapuia. Era. Antigamente, agora ninguém sabe que agora os lugares estão mais habitados, as coisas são mais diferentes. Agora esse de lá, não sei nem, só falando. Mas o Raimundo sabe. O Raimundo sabe, com certeza. Ele toma de conversário aqui não, né? Ele é agente. Ele é agente. Nosso aqui. Ele é agente nosso. Quando ele passar aqui na próxima vez, você vai dizer assim, rapaz, você conhece o boy? Ele vai saber na mesma hora quem é o boy. Pois é, ele é nosso agente de saúde. Não, assim, quando a pessoa morre assim, coisa boa é dinheiro. O cara mulher mata, né? E ele diz uma dessa aí, né? Pois não é. Assim, horrível. Né? Horrível a pessoa que tem um coração daquele, né? De pegar fazer uma pessoa e perder. Sei lá, moça, a gente tem gente pra tudo de conta, né? As pessoas contam que tinha... Ela contou que ela tinha sido irmão, né? Pra você ver, né? Ainda bem que eu conheci vocês. Porque senão ia chegar lá e contar totalmente a Pois é, o que eu vi falar é assim, eram 2 irmãs, né, como eu falei no início. Sim. E a mãe da menina faleceu e a tia ficou cuidando. E ela tendo um marido, o marido não queria aceitar a menina em casa.
Mas ela muito penalizada, porque já tinha perdido a irmã, queria cuidar da criança. E disse que ele, né? Que fez essa ele maldade. Foi que fez a maldade. Diz que é tanto que disse que ela, a esposa dele, disse que tinha tanta raiva dele, porque pela maldade que ele fez com a criança. Inclusive, assim, o pessoal contava que tinha sido o irmão. Uhum. É bem parecido, mas aí entra o tio. Pois é. Era o irmão que tinha deixado ela lá, tinha levado para botar. Inclusive, eu fiquei querendo ver que era verdade dele, né? Que era o irmão que tinha levado lá para botar da água pro gado. Lá disse que era o lugar de dar água pro gado. E aí trouxeram o boi, o gado, e ela ficou lá. Só que ela acertou o caminho e voltou. Ele viu que ela conseguiu voltar. Ela voltou porque ela seguiu o boi. Sim. A história que sim. Diz que ela viu o boi indo para embora, né? E acompanhou. Voltar pro curral, né? Diz que ela seguiu ele. Aí ele pegou o irmão, pegou ela, foi novamente para dar água pro gato. Só que dessa vez ela pegou e amarrou ela no pau. Tá vendo aí como é que a história era totalmente diferente. A verdade, na realidade, que foi um tio. Pois é. Eu vi falar assim, que elas aqui eram irmãs. Ele já sendo cunhado da mãe da menina. Sim. Foi agora, isso que eu vi falar. Agora aqui assim, mas sim. Não, tudo bem, pode deixar. Aqui nesse interior, eu vi falar que tava aparecendo lobisomem aqui na Magote. Saiu no Piauí TV. Eu vi falar nessa história aqui. Então e falar nessa história aqui. Que diz que tá aparecendo. Agora, recente, que eu vi falar nessa história, agora tá com bem uns 3 dias, foi que eu vi falar, que eu não observei pela internet, não. Fazia muitos anos que eu não ouvia falar em lobisomem. E nem eu também. Eu tava até falando também que antigamente se via falar, né? Tem um lobisomem, o gato tá correndo lobisomem. E nunca mais no mundo a gente tinha que falar nessas histórias, não. Agora, 2023, surgiu essa mas história. Assim, pra cá, você já ouviu a história? Não. E aqui, seu amigo, você conheceu lugares aqui onde diz que o pessoal via assombração? Casa assombrada? Não. Visagens, essas coisas? Você nunca teve esse encontro, não? Porque o senhor andava muito no mato? Rapaz, quando eu era mais novo, eu gostava de caçar, mas nunca rico, não. Mas era caçado durante o dia ou à noite? Só de dia. Você tinha coragem de à noite? Não, de noite, quando eu era novo, naqueles tempos, eu nem me sonhava, não namorava nem com ela ainda. Eu gostava de esperar de noite. Era mesmo? Eu esperava sozinho nesses matos aí. Você topava com muita cobra aí? Não. É porque à noite... É porque à noite tem muita... Quer assim, ver muito esse moço, se eu ganhar esse mato sozinho, longe de casa. Com a lampadinha. Ele vai. Daquele tempo era lanterna, aquelas lanternas em rede de apila. Não durava nadinha. Você se lembra, você falando aí que caçava à noite, você se lembra naquela época que tava espalhado demais aqui principalmente na região do Nordeste, aqui, aquele caso da luz que atacava a pessoa. Ele disse que sugava o sangue. Você ouviu muito essa história, né? Que tinha um tirador de sangue. Ele falava naquele tempo. Que é daquele dali que tinha no do Goiás ali, não era? Que surgiu um do Goiás ali naquele tempo. Foi? Foi no Goiás. Ele foi no Goiás. Pois é, disse que essa luz já tava atacando o povo. Chamava da chuta-cabra naquele tempo. Né? Chupa-cabra. Aí disse que o chupa-cabra. O pessoal andou vendo aí na bolsa do interior, viu essa luz. Mas será? Mas não, mas só se foi para outra região, mas para cá não. Nunca viu essas coisas não, né? Aparei. Só ouvi falar, mas nunca vi dar um dinheirinho, não? Não, Deus me livre. Eu nem tenho coragem. Hoje à noite vai vir um. Não. Não venha e eu digo logo. Não venha porque eu não tenho coragem. Você não tem coragem, não? Você tem coragem, seu amigo? Rapaz, Você der um ouro. Mas quando eu era novo, eu tinha coragem, eu tinha muita coragem, mas ainda hoje eu tenho ainda. Eu não tenho coragem. É porque assim, meu tio Zebina, ele era muito corajoso, morreu esse ano, 93 anos. Eu gravei, tá lá o lugar onde tá o ouro, onde tem uma botija. Onde tem uma botija, é interessante, lá a pissarra é totalmente de outra cor. Todo ao redor é vermelho.